Fala, galera que vai fazer o concurso público unificado de Pernambuco. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de TI do Estratégia, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês os principais pontos do conteúdo programático, fazendo uma síntese teórica e corrigindo muitas questões para a gente, quem sabe, predizer pontos que vão cair na sua prova amanhã. Vem comigo! Lembrando sempre da vinculação edital. Conceitos e definições, sistemas de IA generativa, modelo de linguagem de larga escala e agentes. Riscos e desafios da inteligência artificial generativa. Desinformação, violação de direitos autorais, vieses, impacto no trabalho e no compartilhamento de dados sensíveis. Noções básicas de rede de inovação, laboratórios de inovação, metodologias de inovação. Noções de análise de dados, estrutura e organização dos dados. Dados estruturados, não estruturados, tratamento, armazenamento e visualização de dados, dados abertos, cultura de dados no setor público. Bom, quando ele fala em noções de análise de dados, devemos saber que vivemos uma era de dados, uma era onde as decisões, inclusive no setor público, não são mais baseadas no achismo. Como assim? Até pouco tempo atrás, o que definia um bom gestor era o know-how que ele tinha. E esse know-how era muito oriundo da experiência. Hoje, não basta a experiência. A gente precisa ter decisões centradas em dados. Data-driven. E essas decisões implicam que a gente saiba o que é um dado. Então, eu já trago uma questão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, uma questão da banca, a FCC, que justamente distingue o dado da informação. Dado, informação, conhecimento, inteligência, são alguns conceitos que a gente precisa conhecer. O que é um dado? Um dado é a observação de um fato do dia a dia. Como assim? Por exemplo, se eu me peso numa balança, eu gero um dado. Sendo que o dado, ele por si só não tem significado. Quando eu olho um número fora de contexto, é um dado. Se eu olho lá, 40, se alguém pega uma placa e fica 40, eu vou olhar aquele 40 e não vou conseguir entender nada. O que pode ser o 40? Pode ser um monte de coisas. Pode ser 40 anos, pode ser sapato 40, pode ser 40 quilos, 40 centímetros, pode ser 40 o quê? Qualquer coisa. Então, esse 40 é um dado. A partir do momento que eu coloco esse dado dentro de um contexto, a partir do momento que eu digo que há 40 alunos na turma, aí eu gero uma informação. A informação, ela tem significância. Ela é dotada de relevância, propósito. A informação, ela tem consenso. Qualquer um vai conseguir olhar a informação e entender o que ela diz. Então, conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância. A informação utiliza o dado como insumo. É como se eu aqui tivesse um tijolo, que é o dado, construísse uma parede, que é uma informação, para servir de base para a casa, que seria o conhecimento. A máquina, o computador, é capaz de produzir informação através dos softwares, que são mediados pelo homem. Então, o computador, consegue processar dados. Dados podem ser coletados facilmente por máquinas quaisquer, sensores, balanças, roletas, catracas. Equipamentos coletam dados o tempo todo. Com o auxílio desses softwares, dos programas, a gente consegue processar os dados e gerar informações. Porém, o conhecimento, ele só pode ser gerado na mente humana. Conhecimento este que é predominantemente tácito. Bom, já é suficiente para matar a questão, pessoal. É correto afirmar que dados não são necessários, os dados, para que se obtenha o conhecimento. Como não? O dado é necessário para a informação, que é necessária para o conhecimento.
Então, não são necessários os dados para que se obtenha conhecimento? A letra A está errada. São sim. Um serve de base para o próximo. Dado, informação, conhecimento, inteligência, sabedoria. Eu tenho uma hierarquia. Letra B. A informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. A letra B é o gabarito. Se eu pego duas palavras soltas, numa folha de papel eu vejo casa, na outra eu vejo amarela, são dados. Quando eu combino e construo uma frase, a casa é amarela, eu tenho uma informação. Então, dados podem ser numéricos, textuais, podem ser áudio, vídeo. Porém, dados são brutos e processados vão gerar informações. A informação é obtida a partir do conceito de conhecimento? Negativo, é o contrário. O conhecimento é obtido a partir da informação. O processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas os dados brutos? Qual o erro da questão? Esses dados brutos, eles têm que se tornar informações úteis. Eles vão precisar ser transformados, processados. Então, essa letra D está fora. Os dados consistem do conhecimento? Não, o conhecimento consiste dos dados. A hierarquia, a base, é o dado. A partir dos dados, a gente gera as informações. A partir das informações, a gente vai gerar o conhecimento e a inteligência. Legal. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Dadas as afirmativas quanto a dados estruturados e não estruturados, essa é uma classificação importante. Na verdade, há 3 classificações. Existem dados estruturados, existem dados não estruturados e existem dados que são o quê? Semi-estruturados. Os dados estruturados, como o nome diz, eles já possuem um formato pré-definido. Sempre a gente vai pensar nos dados estruturados dispostos em uma tabela, onde há campos determinados, há colunas, atributos já conhecidos. Por exemplo, eu coloco aqui nome, idade e salário. Se eu coloco Renato aqui, Renato é um nome. 48, salário. Vamos botar aqui, 3.000. Pronto. Nessa coluna do nome não pode entrar número. Aqui eu vou ter um esquema que vai definir que o nome é do tipo string. É do tipo conjunto de caracteres. Eu vou ter uma definição onde a idade é do tipo inteiro. Eu não posso ter 48,5 anos. O salário já vai ser do tipo real. Então, não adianta eu tentar colocar Carol no campo idade. Ele não vai permitir esse dado de um tipo inválido. A ideia do dado estruturado é que o dado já tem uma organização, a estrutura propriamente dita. Eu não vou poder chegar aqui e colocar que a Carol tem menos 20 anos, porque não existe idade negativa, pessoal. Então eu consigo estabelecer o domínio das informações. Os dados estruturados, eles são organizados e com isso eles são mais facilmente interpretados. Eles conseguem ser analisados com menos esforço. Logo, para a gente poder extrair insights, obviamente é melhor trabalhar com dados estruturados. Legal. Porém, hoje em dia, o que a gente mais produz são os dados não estruturados. O que são os dados não estruturados? Aqueles que não são tabelas. Lembrando que quando eu falo de tabela, quando eu falo de estruturado, eu estou falando de planilhas, eu estou falando de bancos de dados
relacionais, porque essa palavra relação é justamente a tabela, bancos de dados relacionais, planilhas, tabelas. Agora, os dados não estruturados, eles não têm uma forma prévia. E aí entram os e-mails, os textos, os documentos do Word, os áudios, os vídeos. Atualmente nós temos um monte de câmeras pelo mundo, né, compondo essa internet das coisas, produzindo dados o tempo todo, em grande volume, velocidade. Esse conjunto de máquinas e de ferramentas produzindo dados a partir da internet fez com que um fenômeno surgisse, o Big Data, ou Big Data, caracterizado pelo quê? Volume, velocidade, variedade. Então, dados não estruturados são predominantes. E eu posso considerar quaisquer áudios, vídeos, textos, posts em redes sociais, tweets, são todos exemplos de não estruturados. Legal. E o que seriam os dados semi-estruturados? São aqueles que não são totalmente estruturados, mas também não são não estruturados. Então, eles têm uma definição da estrutura junto com os próprios dados. Esses arquivos semi-estruturados são comumente vistos como arquivos XML, arquivos JSON, arquivos CSV. Esses podem ser classificados como semi-estruturados. E aí vamos dar um exemplo. Imaginem que eu tenho nome, vírgula, idade, vírgula, salário. Aí embaixo eu tenho Renato, vírgula, 48. Carol, vírgula, 5.000. Aqui eu tenho um exemplo de dado semi-estruturado, onde há um delimitador, que é a vírgula. Esse é um formato que? CSV. Perceba que o Renato corresponde à informação do nome. 48 é a informação da idade. Nessa segunda linha, ele não preencheu o salário. Na terceira, não preencheu a idade. Mas eu consigo, pela vírgula, identificar os dados. Esse é um exemplo de formato semi-estruturado. O arquivo XML, ele também vai trazer a estrutura no próprio arquivo. Por exemplo, nome Renato. E aí, nome. Só que o XML, ao invés de delimitar por vírgulas, delimita por tags, que são esses nomes entre os sinais de menor e maior. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, idade, 45, 48, barra idade. Quem usa muito o formato XML são as notas fiscais eletrônicas. Por quê? Porque as notas fiscais variam de acordo com a modalidade de emissão, seja produto, seja serviço, de acordo com o tipo de produto. Existem informações que são necessárias numa nota fiscal que não são necessárias em outra. Logo, não tem como o fisco criar uma planilha com 300 colunas para a maioria delas, na verdade, deixarem de ser preenchidas. Eu teria uma grande quantidade de dados em branco, né? Logo, esse formato XML, cada nota fiscal vai ter os seus campos pertinentes àquela atividade, descritos na própria nota, em tags. O JSON é muito utilizado também por sensores, por bancos de dados NoSQL. Exemplo, imagina que eu tenho um mercado. Se eu quiser cadastrar os produtos de um mercado, eu vou ter produtos que pertencem à padaria, produtos que pertencem a eletrônicos,
produtos de farmácia, produtos de açougue. Se eu quiser cadastrar um produto de açougue, talvez o quilo, a data de validade sejam relevantes. Para uma televisão, isso não tem pertinência. As características são outras. Então, cada produto cadastrado vai ter as suas características, os seus atributos, os seus campos. Eu não tenho como criar uma tabela única para armazenar todos os produtos de uma variedade absurda de itens que são comercializados, por exemplo, no supermercado. Logo, talvez seja mais interessante trabalhar com dados o quê? Semi-estruturados. Legal. E aí o JSON, ele vai trazer a informação contendo o nome, Renato, idade, 48. Fecha chaves. Percebam que cada um desses arquivos é um formato. XML, CSV, JSON. Esses são semi-estruturados. Agora, pessoal, vamos responder a questão do Tribunal de Contas de Alagoas. Bora. Dadas as afirmativas quanto a dados estruturados e não estruturados, primeiro, bancos de dados são dados estruturados. O padrão, quando se fala em banco de dados, são os bancos de dados transacionais, relacionais. Logo, o item 1 é verdadeiro. Alguém poderia, já nesse ponto da aula, dar uma reclamada. Professor, e se for um banco de dados NoSQL, NoSQL, né? Not only, não somente estruturado. Deveria estar explícito. Porque quando ele coloca banco de dados, a rigor a gente vai pensar que são estruturados. Tá bom. Imagens são dados não estruturados. Então, o item 2 é falso. Se o item 2 é falso, já eliminei a letra D e a letra E. Áudio são dados não estruturados. O item 3 é verdadeiro. Se os itens 1 e 3 são verdadeiros, o gabarito é a letra B. Porque os e-mails são dados o quê? Não estruturados. E-mail é um texto, não é uma tabela. Logo, e-mail pode ter texto, imagem, o e-mail em si, um livro. São todos exemplos de quê? Dados não estruturados. Consequentemente, gabarito letra B de bravo. É isso que cai. Vamos para a próxima. Vamos embora. Há dados não estruturados que podem ser categorizados e preparados para uso em ambiente de BI. Esses dados não estruturados podem ser, por exemplo, operações de débito e crédito realizadas em uma conta corrente. Operações de débito e crédito eu consigo colocar numa planilha. Eu vou colocar lá uma coluna para operação, para o que se trata aquilo. Posso colocar uma coluna para o débito, posso colocar uma coluna para o crédito, posso colocar uma coluna para a data, para a hora. E monitorar o saldo da minha conta usando uma tabela, uma planilha. O fluxo de caixa vai possibilitar a criação de uma planilha. Então, débito e crédito, eu tenho uma coluna para os débitos, eu tenho uma coluna para os créditos. Um balanço é uma tabela. Logo, é um exemplo de dado estruturado. Postagens e respectivos comentários em rede social. Esse exemplo é clássico para o dado não estruturado. Então, o gabarito da questão é a letra B. Letra C. Quantidade em estoque por produto em um site de comércio eletrônico ao final do dia. Quantidade de estoque por produto eu também posso colocar numa planilha. A cada dia eu vou lançando o estoque do produto em uma linha daquela planilha. Então, isso é facilmente compreendido como sendo estruturado. Temperatura média de uma cidade dia a dia. Quem pode obter a temperatura média é um sensor. Sensor costuma produzir dados o quê? Estruturados, porque a cada dia, horário, vai ter uma temperatura. Então ele cria um arquivozinho estruturado, uma planilhazinha com dia, hora e temperatura. Valores de cotação de cada ação negociada em uma bolsa de valores.
também eu vou poder colocar numa planilha, estabelecendo o quê? Dia, a data e o valor da ação. E com isso eu vou poder ter um histórico daquela ação para realizar previsões. Pessoal, o que é não estruturado são postagens. Postagens, textos, e-mails. Gabarito, letra B de bravo. Legal? Vamos para a próxima. As fontes de dados não estruturados incluem não estruturados, planilha eletrônica estruturado. Redes sociais são não estruturados. Linguagem de programação, arquivo XML, banco de dados. Arquivo XML é o quê? Semi-estruturado. Banco de dados é estruturado. E a linguagem de programação, isso é um tanto vago, mas eu posso até considerar como semi-estruturado. Porque ela pode trazer lá a sua estrutura, início, meio, fim. Tá. Linguagem de programação não é um bom exemplo para dado não estruturado. Dado não estruturado é aquele que não possui formato. O que não possui formato, imagem, vídeo, não tem uma definição prévia. A linguagem de programação ela é algorítmica. Ela tem uma estrutura. Eu tenho que ter uma sequência ordenada. Não é um bom exemplo. Tá bom. Um gabarito aqui é a letra B. Vamos para o CREF. A principal vantagem dos dados estruturados é que eles são mais fáceis de serem analisados. Letra A. São mais difíceis de processar e analisar? Negativo. São mais fáceis. Os dados estruturados requerem menos armazenamento de dados? Comumente, sim. Se eu comparar com vídeos, comparar com áudios, mas vou continuar lendo. Porque ele quer a principal vantagem. E hoje em dia, o armazenamento de dados em si não é uma grande preocupação. Por quê? Porque o custo de armazenamento hoje é muito baixo. Isso, inclusive, que permitiu o Big Data. As pessoas podem hoje armazenar grandes volumes com um custo muito baixo, inclusive usando a própria computação em nuvem para isso. Então, o armazenamento, comparado ao processamento, ele tem um custo baixo. Não vai ser a principal vantagem. A principal vantagem dos dados estruturados é que eles são organizados, pesquisados e analisados por meio de consultas e algoritmos de banco de dados. Quando ele fala de consultas, eu vou poder usar a linguagem SQL de banco de dados para fazer consultas. Eu vou poder trabalhar com algoritmos de banco de dados. Gabarito aqui, letra C. Agora, quem é mais flexível não é o estruturado, gente. O estruturado é rígido. Adaptáveis a diferentes tipos de informação, aqui eu poderia pensar no semi-estruturado ou no não estruturado. Inclui contexto, multimídia. Opa, se inclui multimídia, é não estruturado. Gabarito aqui, letra C de Charlie. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos embora. O dado é a representação utilizada para gerar uma informação. Isso a gente viu na primeira questão. Um dado pode ser estruturado ou não estruturado. Em relação às diferenças entre dados estruturados e dados não estruturados, marque V para verdadeiro e F para falso. Em dados estruturados, dados de um mesmo registro, o que é um mesmo registro? É uma mesma instância, uma mesma linha na tabela. Possuem relação entre eles. O que ele está colocando aqui? Imaginem que eu tenho uma tabela nome, idade, salário. Quando eu preencho aqui Renato, 48, 3.000, essa informação se refere a um registro. 48
não é aleatório. 48 é a idade do Renato. 3.000 é o salário do Renato. Então, há uma relação, sim, entre as informações de uma mesma linha. O primeiro item é verdadeiro. Comumente, isso corresponde a uma transação. Uma transação como um cadastro de cliente, um cadastro de funcionário. Você se inscreveu em um curso. Isso é uma transação. Você comprou um produto, você fez um pedido. São exemplos de transações. Então, o item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu vou eliminar a letra A e a letra D. Textos, documentos, bancos de dados, redes sociais, imagens, vídeos e áudios são exemplos de dados não estruturados. Galera, bancos de dados não. Caramba, que maldade. Textos, documentos, redes sociais, imagens, vídeos e áudios são exemplos de dados não estruturados. O banco de dados, ele é o quê? Estruturado. Então, o segundo item é falso. Se o segundo item é falso, o gabarito tem que ser a letra C. Beleza? Vamos só fechar a questão. Dados estruturados permitem que tipos de dados diferentes de estruturas pré-estabelecidas sejam carregados. Exemplo. Na idade, eu posso colocar Carol? Não. Porque nessa coluna, nesse atributo idade, eu defini como inteiro. Então, eu não posso ter um tipo de dado diferente nessa coluna. Dados estruturados permitem que tipos de dados diferentes de estruturas pré-estabelecidas sejam carregados? Não. Ok? Os dados estruturados tendem a ser o quê? A ter validação. Legal. Em dados estruturados, atributos e campos são as colunas. São definidas por um esquema. Esse item é verdadeiro. O esquema é que vai definir o tipo de dado, se é inteiro, se é numérico, se é categórico, né? Se vai ser textual, se vai ser binário, se vai ser inteiro, se vai ser real. Binário é lógico? São tipos de dados. Tá bom. Então, gabarito letra C. Vamos para a próxima. Vamos embora. No edital, ele fala sobre extração, armazenamento, transformação e visualização de dados. Quando eu falo de extração, eu estou falando de coleta, né? Eu estou falando de ingestão. Eu tenho que pegar os dados de alguma fonte para alimentar o meu sistema. Vamos ler a questão. Para extrair dados de fontes de dados heterogêneas, de diferentes fontes, essas fontes podem ser um arquivo CSV, podem ser um arquivo XLS, pode ser um arquivo Parquet, pode ser um arquivo XML. Eu tenho diferentes fontes de dados que irão alimentar um Data Warehouse. O DW vai permitir o armazenamento desses dados voltado para análise. Percebam que o examinador, ele fala das etapas de extração, né, de coleta e de armazenamento. Então, eu posso ter dados de diferentes fontes que tenham sido coletados. E aí, esses dados vão ser transformados para que eles possam ser carregados e armazenados em uma base. O Data Warehouse é um banco de dados que eu vou chamar de DW. É um banco de dados multidimensional utilizado de forma analítica, utilizado para análises. Essas análises a gente vai estar relacionando, inclusive, com o processamento analítico online, né? Ele pode oferecer, através da rede, a análise para gestores diversos, pessoal do âmbito estratégico, do âmbito tático. Vamos ver.
Então, para extrair dados de fontes diferentes que vão alimentar um DW de forma homogênea e concisa, servindo de base para gerar relatórios e gráficos para apoiar a decisão da gerência da organização, deve-se utilizar um processo conhecido como... Ele está querendo saber o processo que vai ser usado para extrair esses dados. O processo vai ser chamado de ETL. A sigla ETL representa extração, transformação e carga. Extração, transformação e carga. Isso é o ETL. Como assim? Entenda. Por que isso aparece no edital? Porque o edital fala de extração, transformação, armazenamento. A extração vai ser a coleta dos dados. Eu posso pegar dados de várias formas. Como é que eu posso coletar dados? Eu posso ir a campo, fazer entrevistas, eu posso criar um formulário na internet e distribuir o link para que pessoas preencham uma pesquisa. Eu posso entrar num site do IBGE e pegar dados abertos para utilizar numa pesquisa. Hoje, a gente tem cada vez mais um caráter de transparência no serviço público que faz com que se incentive a publicação dos dados, né, que os dados sejam abertos. Eu posso ter tanto esses dados coletados diretamente na fonte, dados primários, como dados obtidos a partir de uma pesquisa já feita, seriam dados secundários. Tranquilo. Então, eu vou poder pegar dados de diferentes fontes. Só que, quando eu pego esses dados de diferentes fontes, muito comumente eles têm padrões diferentes. Por exemplo, se eu penso em data de nascimento, numa tabela eu posso ter dia, mês e ano, na outra eu posso ter mês, dia e ano, na outra eu posso ter ano, mês e dia. E aí? Para eu jogar para o Data Warehouse, para o DW, eu vou ter que padronizar isso. Eu vou ter que fazer um processo de transformação, de limpeza. Então, eu vou ter que colocar tudo dentro de um mesmo formato, dia, mês e ano. Se eu tiver letras maiúsculas, palavras com letra maiúscula, outras palavras com letra minúscula, né? Oriundas do preenchimento mesmo, que é uma coisa humana e que vai apresentar diferenças, eu tenho que, nesse processo de limpeza, colocar tudo ou com letra minúscula, ou com a primeira letra maiúscula, ou tudo maiúsculo. Eu vou definir. Eu vou analisar o que fazer com os dados que estão em branco. Aqueles dados ausentes, eles vão prejudicar o meu modelo. Eu posso preencher, imputar valores nesses campos que estão em branco. Será que eu posso derivar? Se eu tenho uma data de nascimento, eu posso achar a idade, né? O porquê que aqueles dados estão ausentes. Isso tudo vai ter que ser analisado. Isso tudo vai fazer parte desse processo de ETL, desse processo de transformação. Quando os dados estiverem limpos e prontos para análise, aí eles vão ser carregados, que é o load do ETL, vão ser carregados para o DW, para o Data Warehouse. O Data Warehouse ele tem uma característica de ser não volátil. Diferentemente, por exemplo, dos bancos de dados relacionais que vão estar precedendo o ETL. Aqui eu posso ter um sistema de uma empresa que vai possibilitar consultas, que vai possibilitar update, que vai possibilitar exclusões, create, read, update e delete. Então, eu tenho aqui um sistema que possibilita atualizações. Veja, imagina uma loja de varejo. Durante o dia foram feitas lá 5.000 vendas. É possível que um cliente tenha devolvido uma mercadoria, é possível que o gerente tenha autorizado a exclusão daquela venda. Porém, no final da semana, quando aqueles dados todos forem consolidados e enviados para o DW, aquela informação
com a receita, o faturamento daquela semana, por exemplo, vai passar a ser imutável no DW. O DW vai servir apenas para consulta. Os diretores, eles não podem entrar aqui numa linha do DW e alterar um valor e apagar um registro. Não. Depois que a informação veio para esse banco de dados analítico, ela só serve para consulta. E ela vai ser consultada por várias pessoas ao mesmo tempo, que é a característica do OLAP. Beleza? Essa carga no DW, ela pode ser completa. Normalmente a completa é a primeira vez. E aí, o processo de transformação e carga demora muito. Vamos imaginar que esse processo durou 1 hora. Se na segunda semana eu quiser fazer uma nova carga para o DW, para atualizar o meu DW, se eu acumular, vai levar 2 horas. E isso vai ficando que nem uma bola de neve. Então é possível que a gente queira realizar cargas incrementais, que aí vão ser atualizações, nesse meu exemplo, sempre de quê? Aproximadamente de 1 hora, para ir carregando o meu DW. A carga pode ser completa ou incremental. Incremental vai copiar somente daquele intervalo que está faltando. E entendam que o DW, ele não vai mostrar as informações em tempo real. Ele vai mostrar as informações dependendo da carga do dia anterior, da semana passada, do mês passado. Então, o meu sistema de BI é possível que ele esteja atualizado até o dia 30 do mês anterior, ou até a sexta-feira da semana anterior. E aí, toda semana ou todo mês, há uma atualização, há uma nova carga. Essas características podem ser importantes para a prova. Isso é clássico dos sistemas de BI, que tem uma proposta de explicar o que aconteceu, o porquê aconteceu, uma proposta de explicar o passado de forma diagnóstica ou descritiva. Agora, a era que a gente está vivendo hoje possui dados de diferentes fontes. Em grandes o quê? Volume, velocidade, variedade. E esses dados de diferentes fontes vão sendo armazenados o tempo todo, porque o armazenamento ficou barato. O custo do armazenamento diminuiu, favorecendo esse armazenamento. E o que a gente vai fazer com esses dados armazenados? A gente pensa depois, quando for preciso realizar uma predição. Então, com o Big Data, esse processo ele passa a ser um processo de ELT. O que é o ELT? É extração, carga e depois transformação. Então, ele carrega primeiro para depois, quando for preciso, ele fazer a análise. Porque essa transformação é que é custosa. Essa transformação, essa preparação dos dados. Imagina, pegar vídeos, pegar áudios, pegar textos e gerar, a partir desses dados não estruturados, produzir dados estruturados para análises, porque a maior parte das análises são baseadas em números. Então, esse processo é um processo caro. Se eu tivesse que fazer a transformação desse grande volume, dessa grande variedade, esse processo, se eu tivesse que fazer essa transformação antes, a carga ia ficar cara. E a verdade é que muitas vezes não se sabe quando ou para que aquele dado vai ser usado. Então ele é primeiro o quê? Carregado para depois, quando necessário, ele ser transformado. Essa característica de carregar os dados brutos, eu estou chamando de dados brutos aqueles que não foram transformados, é a característica de um data lake. E aí o processo, reitero, no Data Warehouse a gente tem ETL, no Data Lake a gente tem ELT. O Big Data ele tem que oferecer tecnologias para armazenar esses dados de grande volume e velocidade
e variedade. O Big Data ele vai ter um suporte a tempo real. E vai ter como característica olhar para frente, para criar modelos que possibilitam predições. E esses modelos preditivos vão caracterizar o uso da ciência de dados, do data science. Utilizando o quê? Algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial. Aqui a gente está na era dos dados da IA. Legal. Voltando para a questão. Já matamos essa com ETL. Vamos para a próxima. Quando uma empresa utiliza um DW, é necessário carregá-lo para permitir a análise comercial. Para isso, os dados de um ou mais sistemas devem ser extraídos e copiados para DW em um processo de ETL. O ETL é que carrega o DW. E o ELT carrega o Data Lake. Beleza? Então, o gabarito aqui é letra D de delta. ERP, só a título de acréscimo, é um sistema de gestão de recursos empresariais. Os ERPs, eles são base para a transformação e carga no DW. É comum que uma empresa tenha um ERP. Nesse ERP tem um monte de tabelas que vão ser transformadas e carregadas no DW para análises diversas. Análises agregadas, né? Sumarizadas. Total de vendas, a média das vendas, o produto que mais vende. Legal. CRM, pessoal, é uma estratégia organizacional voltada para relacionamento com o cliente. Não é só um software, é uma cultura, é uma estratégia, de fato, que as empresas adotam para relacionamento com clientes, que inclui software e sistemas CRM. Legal. E o Data Mart, a gente hoje vai ver como sendo um subconjunto do Data Warehouse. Seria uma espécie de pequeno DW voltado para uma área da empresa. Eu posso ter um Data Mart da equipe de marketing, um Data Market da equipe de vendas. E esse conjunto de Data Marts pode compor um Data Warehouse. Legal. Vamos para a próxima. Uma empresa de varejo online deseja analisar grandes volumes de dados sobre o comportamento dos clientes, incluindo dados de navegação no site, histórico de compras, interações em redes sociais e avaliações de produtos. O objetivo é identificar padrões de consumo, personalizar ofertas e melhorar experiências do cliente. Com base nesse cenário, analise as seguintes afirmações sobre DW e Data Lake. Um Data Warehouse seria a solução ideal para harmonizar e analisar esses dados, pois ele é otimizado para armazenar dados estruturados, isso é verdade, em tabelas como dados de vendas e cadastros de clientes. Vamos voltar aqui no enunciado para ver o objetivo novamente. Ela deseja analisar grandes volumes de dados. Histórico de compras, interação em redes sociais e avaliação de produtos. Aí, ele diz o seguinte: um Data Warehouse seria a solução ideal, pois ele é otimizado para armazenar dados estruturados. Sendo que, quando ele coloca redes sociais, as redes sociais não são dados estruturados. Então, o DW não é uma boa opção. Vê se você conseguiu perceber isso. Dados de navegação, histórico de compras, interações em redes sociais. Na verdade, todo esse trecho aqui está se referindo ao quê? A dados não estruturados. Dados de rastreamento, cookies, né? São não estruturados. Talvez as avaliações de produto possam ser obtidas por um formulário e criar uma tabela.
mas as interações em redes sociais não. Então, o Data Warehouse não é uma melhor opção. Um Data Lake seria mais adequado para esse caso, pois permite armazenar dados de diferentes fontes e formatos. Beleza. Como dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. O item 2 é verdadeiro. 3. No Data Lake, os dados são armazenados em seu formato bruto, formato original, sem necessidade de serem transformados antes de serem armazenados. Verdadeiro. A transformação dos dados ocorre apenas quando necessário, durante a análise. Então, o 3 é verdadeiro. Por enquanto, 2 e 3 verdadeiros. Um é falso, um é falso, um é falso. Já acabou a questão, né? O gabarito é letra B. Por que o item 4 está errado? O Data Warehouse é mais indicado para análise em tempo real. Isso já está errado novamente. Por quê? O Data Warehouse é mais usado para análises diagnósticas. E essas análises vão olhar o que já aconteceu. Ele responde o passado. O Big Data é que é uma tecnologia mais robusta para lidar com dados em tempo real. Então, esse item 4 está falso. Beleza? Legal. 2 e 3. Um comentário aí acerca do último item para vocês, para acrescentar aí ao conhecimento de vocês. E vamos para a próxima. Vamos embora. Vamos lá, galera. Uma das características fundamentais de um ambiente de Data Warehouse está em servir como substituto aos bancos de dados operacionais de uma empresa? Não, pessoal. Não é um substituto. Pelo contrário, ele vai usar o banco de dados operacional como fonte de dados para consolidar nesse Data Warehouse para fins de análise. Então, não é um substituto. Ser de utilização exclusiva da área de aplicações financeiras? Não. Proporcionar um ambiente que permita realizar análise dos negócios de uma empresa com base nos dados por ela armazenados? Essa é a resposta. Ser de uso prioritário de funcionários responsáveis? Não. Como é voltado para análise, normalmente é usado por pessoas que têm um cargo de gestão, seja no âmbito operacional, tático ou estratégico. Supervisores, gestores. Armazenar apenas os dados mais atuais? Não, o DW tem dados históricos para realizar as análises, inclusive muitas vezes são indicadas séries temporais para ver sazonalidade. Então, a letra E está fora. Vamos para a próxima. Nos sistemas transacionais, questão da Carlos Chagas, os dados sofrem diversas alterações como inclusão, alteração e exclusão. É o CRUD. Antes de serem carregados no ambiente de um DW, os dados estão filtrados e limpos, porque eles já sofreram a transformação, de forma a gerar informação útil. Após essa etapa, esses dados, e aí? Antes de serem carregados, eles foram transformados. Após a carga, esses dados ficam disponíveis para mineração em tempo real. O DW não é em tempo real. O DW é sempre o quê? Dia anterior, semana anterior, mês anterior. Ele tem cargas, e essas cargas ocorrem periodicamente. Pode sofrer operações de consulta, mas devido à sua não volatilidade, não pode ser alterado, não havendo necessidade de bloqueio por concorrência. Todo mundo pode ler. Então, o gabarito aqui é letra B. São reunidos a partir de diversas fontes, o que facilita muito o trabalho do analista. Gente, de fato, são reunidos, agregam diversas fontes, mas isso não facilita o trabalho do analista. Embora ele tenha que lidar com a grande redundância de informações. Ficam ordenados pela data de extração do sistema transacional, sendo necessárias técnicas de data mining para fazer a recuperação orientada por assunto. Não. São classificados somente pelo assunto principal de interesse da organização. Por exemplo, uma organização de arrecadação de impostos, os dados são organizados pelo cadastro de contribuinte. Não. Então, um gabaritozinho, letra B. Vamos para a próxima. Agora a gente já está partindo para a visualização de dados. Considere que um analista de TI realizou uma operação de análise multidimensional, operando em condições ideais usando uma ferramenta de processamento analítico online, uma ferramenta de BI. Após analisar os dados do primeiro trimestre relativos ao tratamento de água da estação ETA 1, o analista aumentou o nível de granularidade da informação para observar os dados de todos os 4 trimestres do mesmo ano da estação.
após analisar os dados dos meses do primeiro trimestre, ele aumentou o nível de granularidade para observar os dados de todos os 4 trimestres do mesmo ano. Essa questão, ela requer atenção. Eu até acho que talvez a interpretação de vocês tenha sido clara, mas não custa comentar. Se alguém pergunta para mim assim, o que é granularidade? A granularidade está associada com detalhamento. Quanto maior a granularidade, maior o detalhamento. Quanto menor a granularidade, maior a agregação. E aí, o examinador, ele não falou maior granularidade, ele falou maior nível. Ele aumentou o nível de granularidade, não é isso? Como é que funciona isso, gente? Imaginem, eu tenho aqui o ano. Aí o total de vendas do ano foi de 1 milhão. Quando eu aumento a granularidade, eu diminuo, eu crio um nível. Aí eu passei a ter aqui primeiro semestre e segundo semestre. Aí eu tenho aqui 600 mil, 400 mil, né? 1 milhão. Se eu aumentar a granularidade, eu desço um nível. Aí eu tenho aqui primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, quarto trimestre. Aí eu tenho aqui, exemplo, 400, 200, 200, 200. Aí ele estava aqui, ó. Ele estava vendo os dados do primeiro trimestre. O que ele fez quando ele aumentou o nível? Ele, na verdade, ele subiu esse nível. E aí ele passou a ver o andarzinho de cima, onde a agregação é maior. Quando você aumenta o detalhamento, você faz um drill down. Você está descendo o nível. Aí você está aumentando a granularidade. Você está vendo mais grãos. Quando você aumenta o nível, você sobe o nível, você vê um valor mais agregado. Se ele estava vendo mensalmente e ele passou a ver trimestralmente, né, ele estava aqui vendo os 3 primeiros meses do primeiro trimestre. Aí ele subiu e passou a ver os 4 trimestres. Então ele fez o quê? Um drill up, gabarito, letra C. Pessoal, eu posso chamar de drill up ou de roll up. Não se costuma falar roll down. Então, o drill up ou o roll up é subir nessa hierarquia. Quanto mais eu subo, mais agregado. E o drill down é descer. Quanto mais eu desço os níveis, maior a granularidade. Ok? Gabarito, portanto, letra C de Charlie. Legal. Nas ferramentas de navegação, é possível navegar entre diferentes níveis de detalhamento de um cubo de dados. Supondo que o relatório esteja consolidado por estados, o processo que possibilita que os dados passem a ser apresentados por cidades e bairros, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a granularidade. De estado, eu passei a exibir cidades e bairros. Então, eu vou descer um nível. Para descer um nível, eu faço um drill down. Eu estou aumentando o detalhamento. Então, o drill down aumenta o detalhamento. E o drill up aumenta a agregação, diminuindo o detalhamento. Detalhamento e agregação são opostos. Beleza? Então, o gabarito aqui é letra A de alfa. Muito bom. Vamos para a próxima. A busca de uma informação mais detalhada dentro da estrutura dimensional de um data warehouse, mais detalhada, vai ser o drill down. Se ele quisesse mais agregada, seria o drill up. Beleza. Mais uma. No modelo de dados multidimensional, existem operações suportadas pelas ferramentas de BI. Para movimentar a visão dos dados ao longo dos níveis hierárquicos,
saindo do que consta da tabela 2 para a tabela 1. A tabela 2 estava mostrando o quê? Janeiro, fevereiro, março. Ela corrobora muito com essa questão da Sanasa. Olha como a Fundação Carlos Chagas aqui não repetiu a questão, mas repetiu o assunto, né? Sendo que nessa questão do TRT, ele ilustrou. Aqui eu estava vendo janeiro, fevereiro e março do primeiro trimestre. O que ele fez? Ele subiu um nível. E aí ele passou a ver o trimestre, esse trimestre aqui, que antes estava aberto em janeiro, fevereiro e março, agora ele agregou e ele está mostrando os 4 trimestres. Então ele fez o quê? Um roll-up. Gabarito letra D de delta. Ok? Ele subiu dos meses para o trimestre. Então ele agregou, ele consolidou esses dados. Maior detalhamento, drill down. Maior agregação, agregou roll-up ou drill up. Saindo dessa parte de cubo, dentro da visualização de dados, a gente precisa conhecer os gráficos, porque os gráficos é que vão possibilitar as análises, vão possibilitar identificar valores discrepantes, no caso do boxplot, com os outliers que ficam fora dos bigodes. Vamos ver isso aqui. O boxplot, ou diagrama de caixas, é um método utilizado para análise exploratória de variáveis quantitativas ou ordinais muito usados na prática. Dentro das diversas medidas estatísticas fornecidas por esses gráficos constam estatística, sim, a análise de dados e estatística, pessoal, tem tudo a ver. Inteligência artificial é estatística. Né? Tem gente que hoje em dia está virando para mim falando assim, eu acho que eu vou mudar de área, eu vou cair para inteligência artificial. A primeira pergunta, gosta de estatística? Gosta de matemática? Ah, professor, mas eu vou usar modelos prontos. Ah, beleza. Beleza. Mas uma pessoa que trabalha com dados, ela tem que buscar conhecer a estatística. Nesse tipo de gráfico, aqui eu tenho o limite inferior. Aqui eu tenho o limite superior. Aqui eu tenho o primeiro quartil. Aqui eu tenho o segundo quartil. Esse segundo quartil é a mesma coisa que a mediana. E aqui eu tenho o terceiro quartil. Beleza? Então eu tenho primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Dentro das diversas medidas estatísticas fornecidas por esse gráfico, boxplot não mostra média, não mostra moda, não mostra média. Não mostra moda. O objetivo do boxplot vai ser mostrar os quartis. Eu consigo ver a variação dos dados, mas eu não consigo ver a moda, não consigo ver a média, eu não consigo ver a quantidade de itens no boxplot. O gabarito aqui vai ser a letra C. A letra C não, perdão, a letra B. O primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Lembrando que o segundo quartil é sinônimo de mediana. Então, gabaritozinho, letra B. Agora uma questão para você analisar o boxplot. Então a gente tem aqui o limite inferior, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, o limite superior, isso aqui é um outlier, é um valor discrepante. O cálculo dos bigodes, ele tem uma fórmula que é 1,5 vezes o intervalo interquartil. Esse intervalo interquartil é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil. Então aqui, eu estou no 25. Do 25 ao 32, eu tenho 7. 7 vezes 1,5. 7 vezes 1,5 vai dar 10,5. Ou seja, do 32 mais 10,5, que é do 32 não, do 35, né, que é o limite superior. Não, professor, tá certo, do 32, tá certo.
do 32, que é o terceiro quartil aqui, ó, mais 10,5, eu tenho 42,5. Então, esse outlier aqui, ele passou de 42,5. Se ele tivesse aqui embaixo, o bigode ia se estender até aqui. Ele não seria classificado como outlier, mas ele passou desse limite. Por isso ele é visto como outlier. E no caso do bigode para baixo, eu tenho 25 menos 10,5, aí eu teria 14,5. O bigode poderia vir aqui até o 14,5. A gente já, então, fez essas análises, vamos ver o que ele está dizendo. O box plot é composto por 6 elementos: limite inferior, quartil 1, mediana, quartil 3, limite superior e outliers. Analise afirmativos a seguir. De posse da informação que a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil é denominada amplitude interquartil, é correto afirmar que a amplitude interquartil é de 7 anos? Você vê, tem 24 aqui e 26 aqui. Esse está no meio, então esse tem 25. Primeiro quartil para o terceiro quartil tem 7 anos. Essa informação é verdadeira. O ponto 43 anos não é um outlier. 43 está aqui. A gente está vendo que está fora do bigode, então a gente já tem que marcar o quê? Falso. É um outlier. Se não fosse um outlier, na verdade ele estaria dentro desse bigode, que são esses limites da caixa. A mediana é de 28,5. E aí? Se vocês observarem, ó, o 29 seria aqui. Então, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. A mediana é de 28,5. Aí, eu reitero, tem que ter uma vista boa, né? Eu já vou até colocar meu óculos. Tem que ter uma vista boa. Você observar que ele está um pouquinho abaixo do meio. Entre 28 e 30 seria o 29. Um pouquinho abaixo, 28,5. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Gabarito, letra B de bravo. Vamos para a próxima. Agora da Carlos Chagas. Para comparar os salários dos empregados de duas empresas, considerou-se esses dois box plots, né? De acordo com o desenho esquemático apresentado, é correto afirmar que, letra A, o número de empregados da empresa X é maior que o número de empregados da empresa Y. Eu não tenho essa informação. O box plot não me mostra a quantidade de pessoas, de empregados. Essa informação eu não consigo buscar a partir do gráfico. A distância interquartil da empresa Y é superior à distância interquartil da empresa X. Distância interquartil do Y é superior à distância interquartil do X. Gabarito, letra B de bravo. O menor salário verificado tanto no X como no Y é de 2.000. O menor salário aqui é 1.000 e aqui é 1.500. Então, não é de 2.000. O valor da mediana de Y supera o da empresa X em 10%. A mediana de Y está aqui. A mediana de X está aqui. Supera em 1.000, não em 10%. Então, esse está fora. O maior valor, o maior salário, professor, aqui está dizendo 5.000. 10% seria 5.500. Correto? Ele está no 5 aqui. A escala é em 1.000. Então, aqui tem 5.000. Aqui está 6.000. Não está superando em 10%. Está superando em 20%. Entendi. O maior salário verificado na empresa X é inferior ao maior salário verificado na empresa Y. O maior salário da empresa X e empresa Y. Não é inferior, é o quê? Superior, ele está mais alto.
Beleza? Então, gabaritozinho, letra B. Muito bom. Vamos para a próxima. Agora a gente sai do boxplot e tem que aprender sobre histograma. Um órgão governamental precisa analisar a distribuição da população por faixa salarial, a partir de dados individuais do imposto de renda anonimizados. Para isso, dividirá os salários em faixas, para gerar um gráfico que indica a quantidade de contribuintes cujo salário está dentro de cada uma dessas faixas. Para esse fim, a visualização gráfica mais adequada é o histograma. Por quê? Porque ele está falando de quantidade de contribuintes, ele está falando de frequência. Sempre que eu pensar em frequência, eu vou pensar no histograma. Vamos lá, galera. Mais questões ainda sobre visualização de dados. Assinale a alternativa correta. Com relação às representações gráficas, o modelo de gráfico sugerido, quando eu quero comparar partes com total, fatias, é o gráfico de pizza, que vai trabalhar com porcentagem. O gráfico de pizza é o gráfico de setores. Ele é indicado para trabalhar com porcentagem. É interessante que vocês saibam quando utilizar cada tipo de gráfico. O gráfico de linhas, por exemplo, é indicado para séries temporais. O gráfico de dispersão é indicado quando eu tenho associação de variáveis, correlação. Cada gráfico tem um propósito. Quando eu quero avaliar o grau de relacionamento entre duas variáveis, eu tenho lá o x e o y. Eu tenho um gráfico de dispersão, que é o XY. Legal. Vamos para a próxima questão, do CRA. Em um projeto de BI, dados de vendas são coletados de várias filiais que usam sistemas diferentes. Aí ele está colocando um com São Paulo, SP, outro com São Paulo por extento, outro com São Paulo abreviado, porque são bases de dados o quê? Diferentes. Para que os relatórios sejam padronizados, vai ter que passar por um processo de ETL. Em que fase essa limpeza vai acontecer, essa padronização aí? Onde tudo vai ficar dentro de um mesmo formato, né? Tudo São Paulo por extenso, por exemplo. Vai ser na fase da transformação. O ETL tem 3 fases: extração, transformação e carga. Extração é a coleta. Transformação é que vai fazer essa limpeza, essa padronização. Então, o gabarito aqui é letra B. Voltando para esse papo de ETL, durante o processo de integração e análise de dados, é comum realizar transformações para ajustar os dados. Assinale a alternativa que representa uma operação típica de transformação. Ele quer transformação. Criptografar os dados? Não. Consolidar diferentes formatos de data para um único padrão. Isso faz parte dessa transformação. Excluir registros duplicados na base de dados original. Por que eu não posso fazer isso? Primeiro, que a gente não vai estar mexendo diretamente na base original. E segundo, que a exclusão ela tem que ser antes analisada. É possível que um aluno tente comprar no Estratégia o curso. No primeiro dia ele tentou comprar e o cartão negou. No segundo dia ele tentou comprar, o cartão negou. No terceiro dia ele tentou comprar, no cartão negou. No quarto dia ele conseguiu comprar. Talvez seja interessante para o Estratégia ter esses registros duplicados para entender esse comportamento. Será que ele poderia ter mudado a maneira de fazer a venda para que a pessoa tivesse comprado logo na primeira? Ou isso é arriscado? Isso tudo poderia ser analisado. Como o objetivo é analítico, talvez as informações duplicadas sejam importantes. Eu não sei, tem que analisar. Legal. Assinale a opção que melhor descreve o principal objetivo da transformação de dados. Armazenar em formato bruto? Não. Converter de uma estrutura para outra a fim de adequá-lo para análise ou uso em diferentes sistemas? Coletar dados de diversas fontes sem realizar nenhuma modificação? Excluir dados redundantes? Não sei. Avaliar e monitorar a qualidade, o desempenho e outras características? Gabarito aqui, gente. A transformação, a limpeza, é converter de um formato para outro a fim de quê? Adequar para análise. O objetivo é a análise no BI. Letra B. Análise de componentes principais é uma técnica usada na transformação para reduzir a dimensionalidade, ou seja, diminuir a quantidade de colunas
de variáveis que vão ser analisadas. E com isso, tornar mais fácil a compreensão dos dados. Gabarito letra B, permitindo análises menos complexas, né? Essa análise de componentes principais pode aparecer na prova como PCA. E aí, a gente está caminhando para o finalzinho agora, falando sobre a inteligência artificial. O examinador, ele coloca a inteligência artificial no edital e fala sobre IA generativa, que é a IA que consegue, entre aspas, construir conteúdo, né? Daí o generativa. Ela vai construir texto, imagem, vídeo. A gente tem os exemplos do ChatGPT da OpenAI, do Copilot da Microsoft, do Gemini da Google, do Claude. A gente tem vários exemplos, Perplexity, vários. No exercício das atividades de desenvolvimento de supervisão e soluções de IA, a equipe de inovação precisa avaliar cuidadosamente os riscos associados aos sistemas de IA generativa. Considerando os principais desafios identificados na literatura e nas normativas sobre o tema, o uso da IA generativa pode implicar riscos relacionados ao quê? A alucinações. Nesse contexto do judiciário, a gente teve uma sentença que condena uma pessoa e o juiz fez uso da IA. Ela inventou uma série de jurisprudências que não existiam. A parte prejudicada, obviamente, representou no CNJ e isso teve uma repercussão enorme. Vocês encontram facilmente na internet. Então, uma sentença, ela tem que ser analisada por um ser humano, ela não pode ser feita por uma IA. As IAs, elas inventam conteúdo, elas podem alucinar. Tudo na IA é construído com base na estatística. Quando eu coloco no WhatsApp lá, oi, ele sugere para mim tudo. Eu escrevo tudo, ele sugere para mim bem. Né? Por quê? Ele vê as palavras que vão se encaixando uma após a outra. E a IA generativa trabalha de forma parecida, só que elas são treinadas com os grandes modelos de dados, que são esses LLMs, contidos no edital. Legal. Vamos ver. Considerando os principais desafios, a IA pode implicar riscos relacionados ao aumento da transparência nos dados? Quem dera. Quando a gente fala de transparência, como que a IA chegou àquele resultado? Se você consegue explicar, ela é transparente. Se você não sabe explicar, não consegue dizer o porquê, você não tem transparência. E essa falta de transparência pode implicar em questões éticas, vieses que vão discriminar determinado usuário pela cor, pela localização, por alguma coisa que a gente classifique como sendo o quê? Antiética. Fortalecimento automático de autoria individual em conteúdos gerados? Não. Disseminação de desinformação e violação de direitos autorais. É possível que você gere um documento com a IA que tenha conteúdos errados, oriundos de uma alucinação, e aí você gera uma desinformação, e é possível também que você esteja violando direitos autorais de terceiros, né? Porque ele foi treinado com modelos, com dados existentes na própria internet. Gabarito aí, letra C. Uma cidade enfrenta desafios constantes para melhorar sua mobilidade urbana. Recentemente, soluções baseadas em IA, como sistemas preditivos para controle de tráfego e algoritmos de roteamento, começaram a ser implementados. No entanto, essas tecnologias também levantam questões éticas e legais, como a privacidade dos dados dos cidadãos, a responsabilidade por decisões automatizadas e o impacto no mercado de trabalho. Ao implementar sistemas de IA para otimizar a mobilidade urbana, o principal desafio ético e legal que deve ser priorizado para garantir um equilíbrio entre a inovação tecnológica e o direito das pessoas é garantir que as decisões automatizadas sejam explicáveis e auditáveis. Gabarito letra A. Se um sistema nega o crédito de uma pessoa, eu tenho que ser capaz de explicar o porquê ela teve o crédito negado. Porque dependendo da maneira como o sistema foi treinado, imagina, o sistema vai buscar padrões. Se eu treino colocando dado de 500 pessoas que não pagaram o empréstimo para o banco, e esse sistema começa a achar
uma correlação entre o endereço daquelas pessoas, a localização delas, a gente tem um problema de viés. Porque eu não posso negar o crédito para uma pessoa diante do local que ela mora. Isso seria antiético. Eu não posso explicar isso. Então, o gabarito dessa questão é letra A. Eu gostaria que vocês tivessem muito bom senso na hora de responder as questões de IA. Isso vai ajudar, né? Restringir o uso da IA apenas a aplicações que não envolvam dados pessoais. E aí? A gente tem que tomar cuidado com a inserção de dados sensíveis na IA. Ok? Mas o gabarito é letra A. Priorizar a redução de custos operacionais em detrimento de preocupações éticas. Isso soa até mal, né? Eu não vou pensar só no custo. Implementar sanções financeiras severas a todas as empresas que coletam dados dos usuários. A LGPD está aí para lidar com dados sensíveis. Centralizar o controle dos algoritmos em uma única autoridade municipal? Não. Então, gabarito aí, letra A. E com isso, pessoal, a gente chega ao fim da nossa revisão. Espero que vocês tenham muito sucesso amanhã. Quem gostou, deixa um feedback aí. Quem não gostou também. O feedback é sempre importante para a gente poder melhorar cada vez mais. Então, fica esse convite aí para que você deixe um comentário aí sobre a aula. Gostou, pode postar, me marca lá no Instagram. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Eu estou aqui em Pernambuco, então espero ter a possibilidade de encontrar você na porta da prova amanhã e ganhar aquele abraço. Vou ficar bastante feliz. Se você, por acaso, me vir na porta da sua prova, eu ficarei feliz caso você venha me cumprimentar, beleza? Então, tô aí em Pernambuco nesse final de semana, vou ficar aí até o domingo à noite. Tô em QAP hoje, se tiver dúvida pode mandar mensagem, eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Grande abraço, até a próxima, sucesso amanhã, arrebenta na prova. Valeu!